Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. Hoje nós vamos aqui falar de hábitos. Nós vimos pelos exercícios que eu publiquei aqui na semana passada o quanto pode ser complicado mexer com rotinas de comportamento, com rotinas de hábitos. Hoje nós vamos entender um pouco por quê. Nós vamos entender o que são, como funcionam e dar algumas dicas de como melhorar, de como manipular alguns comportamentos, alguns hábitos, para tornarmos a nossa vida mais satisfatória, mais feliz. Sejam bem-vindos ao canal Magia Mental, sou André Mendonça, hoje falando sobre a natureza dos hábitos e dos comportamentos. Muito bem, como de costume, para falar de hábitos, a gente precisa de uma definição, precisa saber o que são hábitos. Quando eu falei sobre crenças, eu disse que uma crença era uma afirmação introjetada, ou seja, era uma afirmação aceita pela tua mente. A gente pode usar uma estrutura de raciocínio bem parecida para definir hábito. Um hábito, ele é um comportamento automatizado. E para automatizar, esse comportamento ele precisa ser repetido. Então, um comportamento repetido leva a um hábito, leva a um comportamento automatizado e você passa a não pensar e a se comportar e a executar aquelas tarefas, aquelas ações de um modo autônomo. O que compõe todo hábito? Normalmente um gatilho, um comportamento propriamente dito e uma recompensa. Quando você fala de um hábito, né, de um comportamento que você queira mudar, frequentemente é um comportamento que por alguma razão está te causando algum tipo de problema. Qual é a dificuldade de se manusear isso? Você poderia modificar esse comportamento evitando o gatilho dele, por exemplo. Ou deslocando esse gatilho, enfim. Só que o gatilho nem sempre está ao seu alcance. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro sobre isso. Quando é possível mexer no gatilho, quando você sabe que você não tem necessariamente um vício de fumar. Você passa meses sem fumar, semanas sem fumar, sem problema. Mas que quando você pega um copo de uma determinada bebida, quando você pega um copo, por exemplo, de cerveja, ao tomar o gole de cerveja, você automaticamente sente vontade de acender um cigarro. Um exemplo bem grosseiro. Ora, considerando que o seu gatilho seja especificamente a cerveja, se você trocar a cerveja por vinho, ou se você simplesmente não consumir a bebida alcoólica, você não vai ter vontade de fumar e você aí controlou pelo gatilho. Considerando nesse caso que você tem poder sobre o gatilho, que é algo que você possa mexer. O comportamento em si, você frequentemente pode mexer. Frequentemente você pode substituir o comportamento em questão por um outro que, de preferência, possa ser disparado pelo mesmo gatilho e que gere a mesma recompensa. Eu também vou falar disso mais adiante. A recompensa de todos é o mais difícil de você mexer. Porque normalmente essa recompensa ela está ligada a algo que pelo menos a tua mente, pelo menos o teu subconsciente, considera como vital, considera como uma necessidade orgânica, uma necessidade animal sua. Então vamos pegar um exemplo. Falando teoricamente, eu sei que fica mais complicado, mas no exemplo vai ficar bem evidente esses três elementos. Vamos imaginar um gerente de um banco
que naturalmente, como gerente, depende dele atingir uma determinada meta de vendas mensal e, claro, essa venda mensal tem a sua meta de vendas diária para que as coisas funcionem. Ora, a bonificação que gera ele bater a meta no final do mês é uma bonificação que para ele é vital. Não receber essa bonificação vai causar uma série de desconfortos, uma série de transtornos dentro de casa e nas contas dele, que vão ser muito problemáticas e com o tempo que ele vem trabalhando no banco, essa preocupação já se tornou realmente vital. Então, ele precisa realmente bater essa meta. Quando acaba o dia, quando na hora de fechar lá o expediente dele, ele vê que ele não bateu a meta do dia, isso gera nele uma frustração, gera nele uma sensação de medo, uma sensação de frustração, uma sensação de um certo rancor até, e ele fica num estado de humor muito alterado, que algumas vezes ele chegou a ir para casa, né, logo depois de sair do banco, e percebeu que esse rancor, que esse mau humor, acabou contagiando a família dele, a esposa, acabou criando mal-estar, e aí a vida doméstica dele, a vida individual dele ficou mais prejudicada ainda. Ou seja, ele ainda não chegou nem ao final do mês, ainda não faltou o dinheiro da bonificação, mas uma série de transtornos já aconteceram porque ele chegou em casa de cara feia, chegou em casa irritado e teve um desconforto qualquer conjugal. Ora, para evitar isso, num dia que ele não tinha batido a meta, calhou dele passar na porta de um shopping e ele resolveu espairecer. Ele entrou casualmente nesse shopping, deu lá uns passeios, olhou lá umas vitrines, acabou comprando umas bobagens, comprando lá umas besteiras para ele, parou na praça de alimentação, comeu lá um doce, comeu lá uma pizza e sentiu que o estado de humor dele voltou a ficar num nível razoável. Quando chegou em casa, isso não causou transtorno, ele estava bem, né, tinha feito um passeio, chegou lá com umas bobagenzinhas que ele tinha comprado. E como isso funcionou, como isso sanou, pelo menos temporariamente, aquele problema, ele passou a repetir, sempre que não batia a meta, ele entrava no shopping, comprava bobagens, comia bobagens e voltava para casa sem causar os transtornos. O que isso começou a acarretar? Ele mesmo começou a não ter mais sobra financeira para fazer os próprios investimentos. Como assim? Ele começou a gastar muito, porque ao longo do mês, cada vez que ele não batia a meta, ele acabava gastando um dinheiro extra, um dinheiro que não estava no orçamento, com as bobagens que ele comprava, com os lanches, enfim. Isso começou a causar um problema financeiro. E ele precisava modificar isso. Bem, como eu falei lá no início, o que é o gatilho nesse caso? O gatilho é a meta não batida no final do expediente. O problema é que esse gatilho, ele não tem como mexer. Né? Ele sabe que ele nem sempre vai bater a meta, muitas vezes bate, mas vai sempre ter um dia em que essa meta não é atingida, isso não depende dele. Se dependesse, é claro que ele bateria a meta todos os dias. Pois bem, então ele não tem controle sobre o gatilho. Qual é o comportamento que foi aleatoriamente encontrado por causa desse gatilho? Entrar no shopping e fazer aqueles gastos. Né? Comprar as bobagens, fazer o lanche e voltar para casa. E qual é a recompensa? Estabilizar o estado de humor dele, fazê-lo voltar a um padrão de humor minimamente aceitável para conviver com os membros da família dele, com as pessoas da família dele. Ora, a recompensa ele precisa, ele não pode chegar em casa num estado de humor irritado, tenso, para não causar problemas. Ele não pode mexer no gatilho, porque a meta eventualmente pode não ser batida. O que ele precisa nesse caso? Qual é a solução que pode ser enxergada nesse caso? Ele precisa de um comportamento
que ele possa voluntariamente adotar quando não bater a meta e que o restabilize. Nesse caso, o que ele encontrou? Ele já tinha entre as despesas regulares dele, as contas mensais dele fixas, a mensalidade de um clube, que ele praticamente não usava. Então, o que ele pensou? Bom, ao invés de eu entrar no shopping, quando eu não bater a meta, ele já levava lá uma roupa de banho, já levava lá alguma coisa, o material necessário. Quando não batia a meta, ao invés de ele ir para o shopping, ele ia para o clube. Aí ele entrava lá na piscina, nadava, fazia lá algum tipo de ginástica, algum tipo de atividade que fazia com que ele voltasse a um estado de humor razoável. Afinal de contas, o esporte era uma coisa que ele gostava, era uma coisa que dava um certo prazer, e ele encontrou lá no clube essa mesma recompensa, o mesmo gatilho, só que dessa vez o comportamento foi escolhido por ele, atingia a mesma recompensa e ele começou a fazer isso conscientemente. Ao final de algum tempo, já se tornou automático e quando ele não batia a meta, ele ia para o clube. Qual é a vantagem do clube em relação ao shopping? É disparado pelo mesmo gatilho e gera a mesma recompensa, mas não gerava custo. Porque a mensalidade do clube, ele já pagaria de qualquer maneira, ele já pagava antes. Então, o ir ao clube era algo que para ele era de graça. E dava o mesmo feedback, dava o mesmo retorno que o shopping dava. Quando ele fez essa troca, ele resolveu o problema através de uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. Nesse caso, ele tinha criado um hábito e no lugar desse hábito ele trocou o comportamento por um comportamento que atendia à necessidade dele e que com a repetição acabou também se tornando um hábito. Desse estudo, uma das coisas mais importantes de nós observarmos é que a grande maioria dos nossos hábitos são ligados a comportamentos involuntários. Como no caso do nosso gerente de banco, o shopping não foi uma escolha racional. Ele não pensou voluntariamente, não pensou conscientemente em entrar no shopping para atingir aquele objetivo e criar esse hábito. Isso foi algo que o acaso ou a própria mente subconsciente dele colocou no caminho ou identificou como uma possível solução e não foi uma escolha das mais sábias. Já o clube que foi a modificação que ele fez, o clube foi intencional. O clube foi uma escolha pessoal que ele decidiu colocar trocar o comportamento, inserir esse comportamento do clube no hábito e resolveu uma série de fatores, resolveu os problemas que o shopping resolvia, acabou com o gasto desnecessário, passou a ter um lastro financeiro, passou a ter um saldo e uma reserva financeira que passou a deixá-lo ainda mais tranquilo em relação a bater ou não a meta, porque agora ele tinha uma economia que dava uma segurança, isso fez com que o trabalho dele começasse a fluir melhor. E como no clube ele fazia atividade física, ele fazia uma ginástica, ele fazia uma natação, a saúde dele começou a ter um impacto de melhora com essa troca. Então, esse comportamento, ele tinha o mesmo gatilho, provocava a mesma recompensa, evitava o conflito doméstico e trouxe uma série de benefícios. A grande maioria dos nossos hábitos não é uma escolha e, na maioria das vezes, quando nós identificamos esse tipo de situação, nós podemos mexer. Aquele exercício que eu fiz, que eu apresentei a vocês no último vídeo, ele dá um exemplo de como mexer no hábito por mexer. Mas essa modificação, essa alteração de comportamento, essa saída da zona de conforto para fazer algo diferente, esse, como eu gosto de dizer, esse agir fora da caixa, de se comportar de uma forma como não é usual, isso pode ser muito útil e trazer muitos benefícios. Claro, como tudo em magia mental, é muito pessoal e cada situação tem as suas peculiaridades e precisa ser analisada de uma forma muito particular.
Os nossos vídeos da sequência de estudos aqui do nosso material, eles vão estar numa playlist e toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, nós lançamos um novo vídeo que dá sequência a esse estudo. Fora desse horário, de sexta-feira às 18 horas, eventualmente nós podemos lançar um vídeo respondendo alguma dúvida, esclarecendo algum ponto, ou reforçando alguma coisa que possa nos ser comunicado que não ficou muito claro. Mas, via de regra, sextas-feiras, às 18 horas, nós damos sequência ao nosso estudo de magia mental. Então, se você ainda não fez, por favor, se inscreva, marque aí o sininho para ser avisado quando tiver algum vídeo. Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Nós nos vemos aqui de novo na próxima sexta-feira, às 18 horas. Sejam todos bem-vindos, até lá, e um forte abraço.